patinha com efeito plano e fundo. Se é isso que você procura, fica até o final do vídeo que eu te mostro como a gente faz. Nós já temos aqui no canal 2 vídeos sobre essa temática. O que tá no card é sobre patinhas planas e eu vou deixar no final desse vídeo como sugestão de conteúdo um tutorial sobre a patinha plana e funda. Só que o que acontece nesses vídeos? Eles foram pensados para quem já tem uma noção do crochê. Para quem é iniciante, talvez sinta um pouco de dificuldade ao ver esses tutoriais. Então, nesse aqui eu vou fazer com uma técnica diferente, um pouco mais simples, e vou fazer o passo a passo desde o início para quem está começando no crochê conseguir fazer também. Primeira coisa que a gente vai fazer é um nozinho corrediço. E eu vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou lá no meu primeiro ponto, na minha primeira correntinha, vou introduzir a agulha, laçar a linha, puxar pelos 2 e fazer um ponto baixíssimo, formando um anel. Se você está acostumado a começar com o anel mágico, é uma técnica tão perfeita quanto, tá bom? É que eu tô mais acostumada com essa técnica aqui. Agora, dentro deste anel, eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou lá no meu primeiro ponto baixo, introduzo a agulha, puxo a linha por todas as laçadinhas e faço o ponto baixíssimo, unindo e fechando o anel. A partir desta carreira, nós vamos trabalhar em espiral. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, me indicando onde é o início e fim da carreira. Nessa segunda carreira, nós faremos um aumento a cada ponto. Então, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento. Os aumentos são pontos feitos no mesmo lugar do último ponto. Então, vamos para o próximo. Um ponto, um aumento. E no próximo, um ponto, um aumento. E aí, eu cheguei aqui na marcação e eu fecho esta carreira com 10 pontos baixos. Vou começar a terceira carreira. Terceira carreira, nós vamos fazer aumentos a cada 2 pontos. Então, a contagem é 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Vou repetir essa sequência 5 vezes, o que vai me deixar com 15 pontos nesta terceira carreira. Segundo a minha marcação, vou começar a quarta carreira. A quarta carreira, eu vou repetir a quantidade de aumentos. Eu vou repetir a forma de aumentos. Então, vai ficar um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. E eu vou repetir essa sequência 7 vezes, me deixando com 22 pontos nesta carreira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Chegando aqui na minha marcação, o último ponto aqui, fechei com 22 pontos esta quarta carreira. 1, 2, 3, quarta carreira, vou começar a quinta. Só que a quinta a gente vai mudar de cor. Então, eu vou arrematar essa linha. Eu
Eu sempre arremato no avesso do trabalho para evitar degrau. Então, eu levo a laçadinha lá para trás. Corta a linha. Não precisa deixar muita linha, porque a gente não vai fazer emenda com essas linhas aqui, tá? Que é só para dar o nozinho mesmo. Essa aqui do começo você pode cortar, ela vai ficar no fundo. E aí, a gente vai trocar de linha. No caso aqui, o meu bichinho é cinza, então eu vou usar a cor cinza. Vou começar com um nozinho corrediço. E para fazer emenda de linha, aquela técnica. Eu vou longe do meu último ponto, aqui do meu arremate, para evitar degrau. Vou lá do outro lado, introduzo a agulha. Aqui no trabalho, vou laçar a linha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. A sequência desta carreira é 3 pontos baixos, um aumento. Então, eu já fiz um, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro e um aumento. E eu vou repetir essa sequência mais 7 vezes, me deixando com 29 pontos nessa quinta carreira. 1, 2, 3, um aumento. Aqui, olha, eu tô chegando no meu arremate da outra carreira, da linha, e eu vou fazer o ponto aqui normalmente, como se eu estivesse na carreira. E é o meu ponto do aumento, então eu faço mais um aqui e pronto. Olha, ele não deixa degrau no seu trabalho e a emenda fica bem suave. E aí, eu continuo a carreira na minha sequência de 3 pontos baixos, um aumento, até finalizar. Cheguei aqui no meu último ponto, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Introduzo aqui no primeiro ponto a agulha, laço a linha e puxo aqui pelos 2 pontos. E vou arrematar essa linha também. Então, eu corto, não precisa deixar muita linha, porque a gente não vai emendar nada aqui. Corto e vou esconder essa linha aqui, para ela não me atrapalhar na sequência seguinte. Então, eu venho com uma agulha de tapeçaria e escondo ela aqui entre os pontinhos. Depois que você escondeu as linhas e cortou o excesso, vai ficar assim, mas não se preocupe, porque esse aqui é o lado do avesso, vai ficar pra dentro da patinha, então ninguém vai ver esse monte de linha aqui. Esse aqui é o aspecto do seu trabalho. Essa aqui é a base da patinha, é a parte plana. Se você quiser fazer uma patinha maior, é só seguir esse esquema de aumento que tá na tela pra você. É o esquema recorrente aqui do canal, eu uso para fazer os trabalhos circulares, então ele tem uma contagem de ponto bem bacana para o trabalho abrir e depois formar a esfera ou uma patinha ou o trabalho circular que você quiser. É claro que ele é uma sugestão de pontos, se você tiver um ponto mais apertadinho, talvez precise de mais aumentos, se você tiver o ponto mais soltinho, talvez menos, mas ele é ótimo para guiar a gente nos trabalhos. A única dica é a seguinte: você tem que finalizar a sua carreira, a sua base, a última patinha, ela tem que ser da cor da perninha que vai subir. Então, se você for executar a base plana de uma cor e a perninha de outra, a última carreira da sua patinha, independente de quantas carreiras ela tiver, tem que finalizar com a cor da patinha que vai subir, para poder dar um efeito de ser uma coisa só por fora. Ela tem que dar esse efeito aqui, porque essa carreira aqui depois a gente vai fazer posteriormente. Porque se você não colocar a última carreira da base com a cor da patinha, a emenda vai ficar aparente. Vai ficar igual essa aqui. E não é esse o efeito que a gente quer. A gente quer que pareça que seja tudo uma coisa só. Finalizado e dada essa dica,
Vamos continuar a nossa patinha. Vou fazer um nó corrediço para colocar a linha cinza no trabalho de novo. O que você vai reparar? No avesso do seu trabalho, os pontos, eles têm argolinhas no avesso, bem aqui no topo deles. Eu não tô falando desses gominhos aqui do topo, eu tô falando do avesso. Ele tem argolinhas aqui no topo, olha. Aqui atrás dele. E é aqui que a gente vai trabalhar, nessa argolinha de trás, do avesso. Então, eu vou lá, introduzo a agulha nessa argolinha do avesso e vou fazer um ponto baixo aqui. Vou lá na próxima argolinha do avesso, usa a voltinha da sua agulha de crochê para pescar essas voltinhas aqui, essas laçadinhas, porque elas ficam bem rente ao trabalho e talvez dificulte na hora de você pegar, principalmente se o seu ponto for apertado. Então, usa aqui a agulha para te ajudar a pescar ele. Pescou, laçou e fez o ponto baixo normalmente. Tem laçadinhas que vão ser mais complicadinhas de você puxar, mas não desiste porque toda a carreira vai ser feita nessa laçadinha aqui de trás. Então, são 29 pontos baixos na laçadinha do avesso. Cheguei aqui no último ponto da carreira. O último ponto, o primeiro tá aqui. Eu vou introduzir a agulha no primeiro, vou fazer o ponto baixíssimo, unindo o primeiro e o último ponto, fechando a carreira. Essa minha marcação aqui, então, vai mudar de lugar, porque agora eu vou começar a contar a partir daqui. As próximas carreiras serão com pontos baixos, executados no ponto de base, normalmente. Então, eu vou subir aqui a carreira, só para mostrar a diferença. Então, eu vou introduzir aqui nos dois gominhos do ponto de base e faço o ponto baixo. Nos dois gominhos e faço o ponto baixo. E é esse aqui o aspecto do seu trabalho, ele vai mudar de direção. A base plana tá aqui, e aí eu comecei a subir o trabalho aqui, subindo a patinha, o que vai dar profundidade pro seu trabalho. Por isso que a gente executa essa primeira carreira de ponto baixo aqui, na argolinha do avesso do trabalho. O que vai sobrar aqui na sua base são esses gominhos aqui, da última carreira que a gente fez da base, já na cor cinza. Ele tem que sobrar, porque depois a gente vai fazer uma carreirinha aqui, para fazer aquela ideia de profundidade aqui na base também. Eu vou continuar o trabalho aqui, subindo os pontos baixos aqui. Finalizei aqui a minha 16ª carreira, estou começando a 17ª e nas próximas 4 carreiras eu vou fazer diminuições de pontos por uma questão estética. Eu quero que a minha patinha dê uma funilada, então eu vou fazer diminuições de pontos. Nessa 17ª carreira eu vou fazer a cada 5 pontos. Então aqui eu já fiz 3, 4, 5 pontos baixos. O próximo eu faço uma diminuição. Diminuição, eu venho aqui no próximo ponto, pego a laçadinha da frente por baixo, vou no próximo, pego a laçadinha da frente por cima, vou ficar com os 2 pontos na minha agulha, vou laçar, vou puxar e faço ponto baixo normalmente. Diminuí um ponto. Vou fazer 5 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu executo mais uma diminuição por baixo, por cima e faço ponto. Eu vou repetir isso por 4 vezes nessa carreira. Então, já fiz 2, vou repetir mais 2 vezes.
Vou começar a 18ª carreira e na 18ª eu vou fazer uma diminuição a cada 4 pontos baixos. Então, já fiz 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. E eu vou repetir isso mais 5 vezes nessa carreira. Começando outra carreira, e aqui eu vou fazer a cada 3 pontos uma diminuição. Nossa penúltima carreira, 19ª, a cada 3 pontos uma diminuição. 20ª carreira, última aqui dessa sequência, eu vou fazer uma diminuição a cada 2 pontos baixos. Vou repetir isso 5 vezes. Então, eu vou fazer 1, 2, uma diminuição. Finalizando a 20ª carreira, que a gente finaliza a 20ª carreira com 10 pontos nela. Aí, eu vou arrematar a linha. Vou levar aqui a linha aqui pra trás e nesse arremate eu deixo um tanto de linha pra costura, porque depois eu vou prender essa patinha no corpinho. Finalizada essa parte, aqui já temos uma patinha praticamente pronta. Se você quer o efeito patinha plana, esse é o seu trabalho. Aí é só costurar depois no corpinho, ela tá pronta. Mas se você quer o efeito patinha plana e funda, falta uma carreira aqui. Então, a gente pega novamente a cor cinza. Vamos fazer um nozinho corrediço aqui. Lembra que lá no começo do vídeo, eu disse que precisavam ficar aparentes esses gominhos aqui do trabalho, que são os gominhos da última carreira da nossa base, que a gente fez na cor cinza. A gente vai começar a trabalhar nesses gominhos agora, essa última carreira. Se a gente pegar aqui de frente, nós temos a laçadinha da frente e nós temos a laçadinha de trás desse gominho. A laçadinha aqui, a laçadinha da frente, a laçadinha de trás. Nós vamos trabalhar com essa laçadinha de trás aqui. Então, eu venho aqui no meu trabalho, introduzo a agulha nessa laçadinha. E faço um ponto baixo, desta forma. Vou pro próximo, pego só na laçadinha de trás aqui, um ponto baixo. Como a gente tá trabalhando ao contrário, é a laçadinha que fica pra fora, tá? Mas se a gente for olhar aqui, é a laçadinha de trás. Depende do ângulo que a gente tá trabalhando, né? Então, é a laçadinha aqui que fica soltinha. E a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, 29 pontos, aqui em toda a volta da patinha, formando aquela basezinha aqui embaixo, dando a impressão dela ser uma patinha funda. Último pontinho aqui do meu trabalho. Vou lá no primeiro ponto, introduzo a agulha e puxo a linha para fazer o ponto baixíssimo, finalizar a carreira. E aí, aqui a gente já pode arrematar. Não precisa cortar uma linha muito grande, porque a gente não vai costurar mais nada aqui. E aí, essa linha aqui a gente pode esconder. Com agulha de tapeçaria, a gente passa por alguns pontinhos. E aí, a gente já pode arrematar aqui. E pronto, a sua patinha com base plana e funda tá prontinha. Ela não é complicada de fazer, a gente só precisa prestar atenção nessa técnica de fazer nas argolinhas do avesso e da sobra depois, mas ela não é complexa.
E aí agora é só depois prender no seu bichinho para fazer um efeito bem bacana. Gostou do vídeo? Então aperta no joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Não esqueça de apertar no sininho para não perder nenhuma novidade. E compartilhe com um amigo. Ajude a gente a crescer e fazer uma troca bem bacana. Fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal e eu te vejo por lá. Até a próxima!